Bom dia, Flores. Estão aí? Bom dia. Como é que você tá? Eu tô bem. Graças a Deus. Preparada para a prova? Estão preparadas? A prova é que não está preparada para vocês ainda, que eu nem terminei ainda de elaborar. Eu tinha esquecido que a bateria seria essa sexta-feira e não terminei. Fiz só o roteiro ontem, mandei. Hoje eu termino de elaborar as provas e enviar. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre as notas. A orientação da coordenação é que a gente tivesse com essas notas no sistema pelo menos uma semana antes da nossa bateria, mas aí como as provas não chegaram para a gente corrigir, eu não tive como colocar essas notas. A informação que eu recebi ontem é que eles iam fazer impressão das provas hoje e mandar pelo professor Isvaldo. Então eu estou aguardando. E assim que eu receber, eu faço a correção e coloco lá no sistema. Ontem eu coloquei para vocês o roteiro de provas. Como eu disse a vocês, não é um conteúdo que seja muito complicado, porém ele é extenso. Então ficaram somente esses dois pontos na prova, que é a estrutura das palavras e formação de palavras. As questões, a prova será mista, isso eu já selecionei as questões, então eu já sei que ela será mista, subjetiva e objetiva. E eu quero corrigir com vocês hoje, para hoje a gente fazer a correção das atividades e na próxima semana, na próxima aula a gente fazer uma revisão de conteúdo. Então, como a gente passou essas páginas aqui para casa, eu queria saber de vocês quais são as atividades que vocês tiveram dúvidas na hora de responder, quais são as dúvidas de vocês, para a gente pegar justamente os pontos que tenham mais deficiência. Gente, por favor, liga uma câmera, só um de vocês. Paulo, você poderia? Sara? Isso, obrigada. Porque, gente, é muito ruim. Você deixa a gente só olhando para essa tela aqui à toa. E eu não olho nem para a câmera, eu olho para a telinha para ficar vendo vocês e não consigo ver ninguém. Em relação. Tudo bom, Florzinha? Tudo jóia, né? Então a gente vai lá para a página 208. Oxente, tá aqui. 208 a 210, que são os nossos exercícios. Olha que paisagem linda, Sara. Tu mora em sítio? É minha fazenda. Menina, que chique. Essa paisagem é muito linda. Acordar e olhar para isso daí já revigora. Ó, que daqui eu já fiquei feliz. Eu imagino que deve estar um friozinho, assim, um ventinho frio. Ora, E aqui tá desse jeito, imagina, para tomar banho, lavar esse cabelo de manhã, preguiça no corpo inteiro. Vamos lá na página 8, da teoria à prática. E essa primeira parte, justamente falando sobre morfologia, elementos estruturais das palavras. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação a esse conteúdo. Classificação dos morfemas, o que são os morfemas. Não vou pedir conceitos, como eu nunca pedi, mas aí vocês precisam reconhecer algumas partes e algum desses conceitos para vocês fazerem as análises, né, quando necessárias. O que é um radical, o que é uma vogal temática, o que é uma vogal de ligação. Lembrando que a gente também tem a consoante de ligação. E os afixos, prefixos e sufixos. Tem os mais comuns, latinos e os gregos. Desinências nominais e desinências verbais. Lembrando que... menina, tu tá fora da casa, é? É, Sara? tô na área. Ah, sim, que eu vi uma pessoa corrida ali, eu pensei que fosse alguma imagem de fundo. A professora tá nem prestando atenção na aula, só olhando para a paisagem. Claro que eu estou, mas eu também fico olhando para ver se eu consigo interagir com alguém
E na hora que eu olhei para a Sara, passou uma menina correndo. Aí eu achei estranho justamente por isso, né? Porque não tem esse costume de ter ninguém correndo no meio da passagem. Foi por isso que chamou a atenção. Tô prestando atenção, sim. Aí a gente está falando das desinências nominais e verbais. Lembrando que em relação ao... Ele fala sobre as desinências verbais em relação às conjugações do verbo também, né? Primeira, segunda, terceira conjugação. Mas ele vai dizer que isso não é regra. Porque em algumas conjugações, essas regras em relação às conjugações, elas não se confirmam, né? Quando eu tenho principalmente a conjugação em relação ao verbo no subjuntivo. Estão lembrados disso? Sim ou não? Estão me ouvindo? Vogal temática. Não Aí, estou lembrado disso. Não estou lembrado disso. Não tá lembrando? É. Hoje deixa eu abrir bem aqui uma coisinha para vocês. Deixa eu ver se é nesse slide que eu tenho aqui. Vogal temática. Peraí. Primeiro ano. Então, vamos lá. Minha gente não tá dando certo isso daqui. Vamos aqui. Vou abrir esse do dia 2 do dia 2. Vamos ver se é nesse que tá aqui. Tá aqui, ó. Só pra gente retomar. Primeiro assunto da nossa prova é a estrutura das palavras. Ele fala que é para reconhecer os formadores das palavras, que tem palavras que elas são dotadas apenas de raiz, que eu não posso fazer formações com ela porque ela é muito simples, ela tem somente a raiz. Assim, nós temos a análise da palavra cachorrinha, que aqui eu faço a distribuição dela. Vamos lá. A primeira parte dessa palavra, que é a que vai dar origem a outras palavras, é chamada de raiz, que é justamente o seu significado inicial. O INH, INH, indica a palavra no diminutivo. Aí eu já tenho a posição dos afixos, a colocação dos afixos nas palavras. O que são esses afixos? É tudo aquilo que eu vou juntar a raiz para fazer a palavra, para formar essa palavra. Eu posso ter nesses afixos tanto os prefixos que vêm antes do radical, antes da raiz, quanto os sufixos que vêm depois. Quando eu falo esse azinho que está aqui, ó, aqui é uma vogal temática. Essa vogal temática aqui, ela é nominal. Por que ela é nominal? A desinência dela vai flexionar esse substantivo. Aqui eu tenho S, que é uma desinência de flexão de número. Indica que a palavra se encontra no plural. Essas aqui são as estruturas básicas e a estrutura principal da formação de palavras. E logo depois, a gente vem com os conceitozinhos que tem aqui, ó. Morfemas são as unidades mínimas de caráter significativos. Aí aqui também a gente pode chamar atenção em relação a fonemas e letras. Qual é a diferença entre fonemas e letras? O que são fonemas e o que são letras? Letras vocês já têm em mente que são os sinais gráficos, né, de representação. E o que são os fonemas? Ó,
Quando a gente for falar em fonemas, fonemas são os sons. Fonemas são os sons. E as letras, sempre que a gente for estudar fonemas e letras, eles vão estar sempre sendo trabalhados juntos. Enquanto os fonemas são os sons, as menores partículas de sons, as letras são a representação desses sons. Aí ele coloca que existem palavras que não comportam divisão em unidades menores, como eu acabei de dizer, elas são muito pequenas para ter essa distribuição, essa quebra todinha entre radical, entre desinências, entre os afixos. Então, elas não têm essa capacidade de quebra, para que você veja cada uma dessas partículas. Aí aqui tá os elementos mórficos, como são formados essas palavras, como é que elas têm a estrutura básica delas. Olhem aqui, ó. E em relação à vogal temática, eu tirei uma aula só para mostrar para vocês esses pontos básicos. Então aqui, ó, raiz, radical e tema, elementos básicos significativos, é a primeira parte, é essa raiz que vai dar origem a outras palavras, colocando nela os afixos, né, que é sufixo e prefixo, eu vou formar novas palavras. Vogal temática, que são elementos modificadores da significação dos primeiros. O que é que isso quer dizer? Eu tenho, lá na palavra cachorrinha, aqui, bem no iniciozinho, eu tenho a raiz dela. Qual é a raiz da palavra cachorro? Cachorrinha. Ó, essa é a raiz, certo? A partir dessa palavra, eu vou trazer novos elementos que estão aqui nessa estrutura que eu estou mostrando para vocês, para formar novas palavras. Quais são as outras palavras que eu posso formar a partir dessa raiz? Lá ele colocou um exemplo, certo? Cachorrinha. Sim ou não? Que outro exemplo? Que outra palavra eu posso formar a partir dessa raiz que eu coloquei aqui no quadro? Cachorro, cachorra. Bora lá. Cachorrinho. Cachorro quente. Cachorro quente. Essa hora. Bateu fogo. Eu vou colocar aqui cachorros. Porque o O, a gente vai ter esse afixo, que na verdade, afixos é o nome que se dá a todas as estruturas que são colocadas antes e depois da raiz. Nesse caso aqui, o O será a vogal temática de desinência de quê? É masculino ou é feminino? Cachorros. É feminino ou é masculino, gente? Masculino. Obrigada. Masculino. Vogal temática de gênero. No caso, a gente sabe que é o masculino. E o S? Desinência de número. Indica que a palavra está no plural. É assim que a gente faz a quebra em relação à estrutura dessas palavras. Aí depois ele tem a vogal de ligação ou consoante de ligação. Quando eu falo da vogal, ele mostra que eu tenho a ligação de uma palavra, de uma raiz, com os seus afixos, e essa vogal ou essa consoante vai melhorar a pronúncia dessa palavra. Certo? Tudo bem até aqui? Posso passar adiante? Sim. Tá aqui, ó. Desinências verbais e nominais. Existem vários tipos na língua portuguesa e uma delas é a desinência. Esse morfema pode designar
algumas características na palavra. E quando é adicionado a ela, ao contrário do afixo, não forma uma nova palavra, mas apenas faz a flexão da palavra de origem. O que isso quer dizer? O que ele está falando em relação a essas desinências? Ele está dizendo que ela não forma uma palavra nova. No caso da palavra cachorros, que a gente acabou de colocar como exemplo, não é uma palavra nova. Ele tem a flexão. Enquanto a gente tinha a raiz, que eu podia colocar em cachorrinha, em cachorrão, cachorros, eu só fiz a flexão dela. Eu não formei uma palavra nova, eu não dei origem a uma palavra nova, certo? As desinências vão trazer a flexão. Justamente quando a gente colocou lá o ozinho como desinência de gênero e o S como desinência de número, eu não formei uma nova palavra. Eu apenas flexionei aquela que já existia, certo? Isso aqui é o ponto da desinência. Aí aqui ele vai colocar o exemplo, cantarmos, desinência número pessoal, por quê? Ele vai flexionar de acordo com o número, singular e plural, e com os pronomes de conjugação lá do verbo. Quem é aqui, ó? Nós, eu mesmo dou a resposta. Cantarmos, qual é a pessoa que ele se refere? Lá em relação às conjugações verbais, os pronomes do caso reto. Nós. Para nós cantarmos. Verbo cantar na primeira pessoa do plural. Tudo bem, gente, até aqui? Eu quero pular lá para a vogal temática e as... Mas só se estiver tudo bem aqui, tá tudo certo? Aqui eu tenho males. Sim, professora. Oi, se as criaturas não falam, eu não posso falar por eles, não. Minha gente, eu fiquei assim, ó, a Paloma, eu tô vendo a Paloma agora, eu vejo só a cabecinha dela. Mas o Paulo, ele tá só olhando assim pra mim. Gente, olha, quando vocês ficam assim, eu tenho a impressão de que vocês não estão entendendo nada. De que eu tô falando assim, grego. Tá tudo certo, Paloma? Faz só assim, Paloma, só pra eu ter certeza que tá tudo bem. Tá tudo certo. Graças a Deus. Paulo. Gente, e o Caio? Ele tá assistindo aula esses dias? Comigo, o que você acha? Mas, minha gente, essa pessoa tem a vida muito mansa. Eu posso fazer uma pergunta pessoal para vocês, porque eu ouvi as histórias e eu queria só confirmar. Só respondam se quiser, óbvio. Tem algum de vocês que estão trabalhando? Algum de vocês está trabalhando? A gente ouviu essa história que tinha um aluno do primeiro ano que estava trabalhando. Pode ser que seja o Pedro, né? Que nunca mais deu ar da graça. Pode ser que seja ele. Então, vamos aqui, ó. Males. Desinência de número. A palavra é mal. Que mal é um adjetivo. E eu tenho somente a flexão. A desinência, mais uma vez. A desinência, ela não é formadora de uma nova palavra. Ela flexiona aquela que já existe, certo? Aí aqui, desinências nominais. Quando a gente for falar de nomes substantivos e adjetivos, não se aplicam somente a substantivos, não. Porque nós temos palavras que têm valores de substantivos, que eu posso substituir os substantivos por outros tipos de nome e ainda assim não perder o seu valor e nem o seu sentido. São morfemas adicionados aos nomes, ou seja, substantivos e adjetivos, e servem para indicar as flexões nominais de gênero e número. Desinência, tá aqui, ó. A gente já viu a desinência de número, a marcaçãozinha do S. Lembrando que nem sempre a presença do S no final da palavra designa que seja plural. Exemplo, na palavra ônibus, na palavra lápis, não obrigatoriamente arco-íris, não obrigatoriamente esse Szinho tem a desinência de número, mas na sua grande maioria a presença dela demonstra que eu tenho a flexão em relação ao número, tá?
E a desinência de gênero, aí aqui a gente vai ver essa partezinha de que nem sempre a vogal vai colocar a desinência em relação ao gênero. Tá aqui, ó. Indica o feminino ou masculino dos nomes. Palavras invariáveis. O que significa palavras invariáveis? Palavras que não se modificam, independente do contexto em que elas estão inseridas, elas não têm variação. Em desinências nominais, as palavras admitem flexão de gênero ou de número. Quando isto não acontece, não podemos dizer que tal palavra possui esta desinência. Palavras que não variam no gênero. Mesa é só a mesa, não tem o mesa. Cadeira é a cadeira, não tem o cadeira. Aí assim serve para cruz, igrejas, papel e etc. Palavras que não variam no número. Olha aqui, ó. Lápis, vírus, ônibus, arco-íris. Essas não vão variar. Ai. O que vai variar é o contexto dela e eu vou entender se ela vai estar singular ou plural, dependendo do contexto que ela está inserida, certo? Tudo bem até aqui? Agora, desinências verbais. São morfemas indicativos do modo e do tempo, ou do número e da pessoa. Ou seja, podem ser modo temporal. Modo temporal eu tenho em relação à conjugação do verbo, o modo de conjugação e o tempo. Esse daqui vocês conseguem contextualizar. O vá, falava, pretérito imperfeito do indicativo. Já estudaram verbo em outras situações, sim? Quando eu falo do pretérito imperfeito do indicativo, o que que isso significa? Pretérito passado. Se é imperfeito, é porque a ação foi iniciada no passado, mas não foi concluída. Ele falava muito. Aqui, em desinência que indica pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito passado, imperfeito, ação não concluída. E o subjuntivo é uma ação que não é uma certeza, é uma hipótese. E o indicativo, que está aqui no primeiro e está aqui no terceiro, é real, é concreto, ele acontecia. Ele falava bastante. Ele continuava falando no passado, mas era uma ação que realmente acontecia. Então, isso daqui, a desinência de modo temporal, vai trabalhar com as desinências verbais, palavras que são verbos. Certo? Certo, gente? Desinência número pessoal. Também com o verbo. Aqui também a marcação é com o verbo. Falamos, primeira pessoa do plural, nós falamos. O Szinho no verbo vai colocar na segunda pessoa do singular, tu falas. E o falam, terceira pessoa do plural. Eles falam. As desinênciazinhas que ele está falando são essas aqui que trabalham em função do verbo, ó. São essas. O que vai acontecer, gente, em relação a essa aula de hoje é a gente revisar o conteúdo e eu esperar que vocês me falem sobre as questões. Se a gente precisa, como a gente está retomando aqui o conhecimento, aí a gente depois vai só para as questões, tá? Aqui passa. Processo de formação de palavras. Tudo bem lá em relação à estrutura? Tudo bem? Beleza. Processo de formação de palavras. Para que haja comunicação, seja escrita ou falada, dois componentes principais participam desse processo, que são as palavras e a nossa capacidade cognitiva. Eu uso essas palavras em função da minha intenção de comunicação, o que eu quero fazer naquele momento. Por meio de uma combinação e recombinação de morfemas, que são as unidades menores, né?
significativas, surgem as palavras que vão se interagindo ao nosso vocabulário e nos fazendo seres cada vez mais aptos a exercer a nossa competência linguística, a nossa capacidade de comunicação. Mas quantas vezes, durante uma conversa informal, nos surpreendemos falando ou ouvindo uma palavra até então desconhecida? E aqui a gente vai lembrar dos neologismos, que são palavras que surgem de acordo com a necessidade de comunicação. Tal processo denomina-se neologismo, que é o surgimento de palavras ainda não incorporadas ao dicionário, mas que com o passar do tempo isso acontece, pois vão se tornando usuais pelos falantes. Aí na aula passada a gente começou a correção e tinha um poemazinho que era para a gente, lá na página 206, que o Pedro Pedreiro, penseiro esperando, que aí ele vai trazer essa palavrinha penseiro, que ela não é usual, mas que a gente consegue incorporar ela no entendimento, num contexto, a partir de tudo aquilo que está sendo dito dentro do poema, certo? Aí eu tenho aqui, ó, vários são os tipos de derivação. Prefixal, antes, é o que vem antes, resulta do acréscimo de prefixo à palavra primitiva. A palavra primitiva, a gente vai perceber que ela é a raiz da palavra, formando assim uma infinidade de novas palavras a partir do radical. Olhem a diferença entre desinência e derivação. Qual é a diferença? Lá na desinência, a gente disse que ela não vai formar uma nova palavra, ela vai flexionar uma palavra já existente. Na derivação, eu tenho o processo diferente. Resulta do acréscimo de prefixo à palavra primitiva, formando assim uma infinidade de novas palavras. Olhem aqui, ó. Por. Eu tenho esse radical, essa raiz de palavra, por. A partir dela, eu vou trazer prefixos, ó, compor, dispor, contrapor, recompor e repor. Com a presença desses prefixos, eu formo novas palavras, em detrimento à relação que eu tenho com as desinências, onde eu não formo novas palavras, mas eu flexiono aquelas que já existem, certo? Coloquem essa diferençazinha aqui, ó. Eu vou anotar aqui no quadro. E vocês vão anotar aí no caderno de vocês ou no livro do ladinho, onde vocês possam lembrar. A diferença entre desinência e derivação. Derivação. A desinência flexiona a palavra já existente. E a derivação resulta na formação de novas palavras. Dá para ver, né, direitinho? Para vocês copiarem.
Pronto? Passar aqui. Sufixal. Prefixo, eu vou colocar estruturas no início das palavras, dos radicais, formando novas palavras. Então, no sufixo, eu vou colocar isso, acrescentar depois do radical. Aí aqui ele deu o exemplo de ter, que aí eu vou formar novas palavras colocando o sufixo, terreiro, terra, terreno e terraplanagem. Então, são os afixos, né? Vamos lá. Aí agora a gente tem os tipos de derivação. Esse daqui é uma das questões que eu selecionei para colocar na prova de vocês, sobre esses tipos de derivação. Parasintética ou parassíntese. Quando é que ela ocorre? Quando a palavra resulta do acréscimo do sufixo e do prefixo simultaneamente. Parasintética, eu vou colocar tanto o prefixo quanto o sufixo para a formação dessa nova palavra. Como é que eu vou analisar isso numa questão? Eu vou em busca da raiz dessa palavra, da raiz, perceber quais são as formações que eu posso ter a partir dessa raiz e verificar se eu tenho tanto um prefixo quanto um sufixo colocado junto a ela. Ter. Aqui ele coloca tanto o prefixo quanto o sufixo, ó. Se essa é minha raiz, aqui eu tenho o meu sufixo e aqui eu tenho o meu prefixo. Enterrar. Tarde, eu tenho o prefixo, eu tenho o sufixo. Entristecer, a mesma coisa. Então, aqui eu tenho a formação por derivação parasintética. Quando eu consigo colocar tanto um prefixo quanto um sufixo, certo? Vamos ver aqui. Próximo. Regressiva. O que diz na regressiva? Ocorre quando se elimina a parte final de uma palavra primitiva, obtendo por esta redução uma palavra derivada. Torna-se até produtivo no que se refere à formação de substantivos a partir de verbo. Aqui, ó, claro que eu vou fazer algumas adaptações em relação a essas transformações. Porque se eu tiro o R, não fica venda, fica vende. Mas ainda assim, eu não tenho uma mudança em relação à classe gramatical. Ele está dizendo que eu vou formar substantivos a partir de verbos. Se eu tirar somente o R, continua sendo um verbo, não continua? Vende, ajuda, ajude, auxilie ou saque. Aí aqui ele vai fazer a mudança de uma classe gramatical para outra aqui. Mas essas classes gramaticais são somente entre substantivos e verbos, tá? Na regressiva, eu retiro apenas uma parte da palavra, faço uma redução, a retirada da parte final e tiro ela do verbo para colocar no substantivo. Na regressiva, porque tem a imprópria, que a gente vai ver que é um pouco parecida em relação à regressiva, tá? Na regressiva, eu faço a redução. Regredir é retirar. Eu tiro a parte final da palavra e eu posso fazer a formação de um substantivo a partir de um verbo. Isso na regressiva. Olha aqui a imprópria. Tá vendo aqui a proximidade de conceituação em relação à regressiva e à imprópria? Vocês conseguem, analisando o tipo de formação, ver a diferença entre uma e outra? Qual é a diferença? Porque lá na regressiva eu tenho a redução, né? Eu tenho a retirada
da parte final da palavra e ela deixa de ser um verbo, por exemplo, para ser um substantivo. E aqui também eu tenho a relação dela com a classe gramatical. Qual é a diferença entre os dois? Como é que eu vou perceber que ela é imprópria e não regressiva ou o contrário? Atenção! A regressiva, ele diz que eu vou fazer a retirada do final da palavra. Na imprópria, ela não mexe na estrutura da palavra. Eu nem mexo no sufixo, eu não mexo no prefixo e ainda assim ela vai mudar a classe gramatical a partir do contexto. A imprópria é quando uma palavra, sem sofrer nenhuma alteração, quando eu não vou mexer nela, nem sufixo, nem prefixo, ainda assim muda sua classe gramatical de acordo com o contexto em que está inserida. Olhem aqui o exemplo. O não é um advérbio de negação, certo? Não, só não, advérbio de negação. Aí ele coloca aqui, ó, o não é uma péssima resposta. Olhem a palavrinha que vem antes do não. Que palavra é essa? Essa daqui, ó. Essa bem aqui. Que palavra é essa? A que classe gramatical ela pertence? Artigo. Se ela é um artigo, o não deixa de ser um advérbio para ser um substantivo. O não, que é um advérbio de negação, está desempenhando o papel de substantivo. Então, eu não mexi em nada da palavra não, em nenhuma estrutura dela, e ela deixou de ser um advérbio, passou de uma classe gramatical, que é advérbio, para ser um substantivo. Então, enquanto lá na regressiva eu mexo na estrutura da palavra, retirando o final dela, e ela acaba fazendo essa mudança de verbo para substantivo, na imprópria ela vai mudar de classe gramatical sem que eu mexa na sua estrutura básica, certo? Essa é a diferença entre as duas. Só precisam perceber essa sutil diferença para não errar. E agora, tenho a formação por composição. Quantas são? Duas. Falta só um minutinho para acabar. Deixa eu ver aqui, ó. Essa daqui é a de vogal temática. Na quinta-feira, assim que a gente começar, eu falo sobre ela, porque aqui todo o nosso conteúdo está nesse slide. E eu quero que vocês já venham marcados as questões que vocês tiveram dúvidas e questionamentos mesmo, dúvidas de vocês, para a gente fazer a prova na sexta-feira. Se quiserem tirar alguma dúvida também, fiquem à vontade, tem o meu contato. E vejam as questões que vocês precisam ver, tá certo? E eu começo falando de vogal temática na próxima aula. Tudo bem? Marquem as questões que vocês precisam